dia. Amém. Pode sentar. Alegria estarmos juntos na casa do Senhor. Amém. E esteja orando, né? Você está vendo vários irmãos aí, várias cadeiras vazias, muitos viajando, alguns de férias. Não esqueça de estar orando pelos amados. Amém. Queridos, nessa manhã eu gostaria de dar continuidade àquilo que nós temos ministrado. 2 semanas atrás começamos falando sobre as bênçãos espirituais, baseado em Efésios capítulo 1. E semana passada, né, eu falei sobre a bênção da paz, né? E a bênção da paz, nós falamos que essas bênçãos espirituais são bênçãos que o Senhor já nos deu. Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Não é que nós seremos abençoados, mas se nós estamos em Cristo, nós já fomos abençoados. Já é uma realidade. O que nós precisamos é crer e nos apropriar de cada uma dessas bênçãos, né? Que não tem a ver necessariamente com uma bênção material, mesmo que Deus é aquele que nos dá, Ele é dono da prata e do ouro, mas são bênçãos que têm a ver com o nosso viver diário, com a nossa vida abundante nessa terra. Amém? E eu gostaria de, nessa manhã, falar de uma outra bênção, né? Sobre a bênção da alegria. Quantos aqui querem ter uma vida alegre, né? Uma vida assim de regozijo, né? No teu dia a dia, diante de todas as situações. Eu gostaria de ler um versículo com você, que está lá em João capítulo 15, versículo 11. No livro de João, capítulo 15, versículo 11. Jesus ele fala a conhecida parábola da videira, né? Eu sou a videira, vocês são os frutos. Mas no versículo 11, Jesus disse algo tão tremendo que tem a ver com aquilo que eu quero ministrar nessa manhã. João 15:11 diz: eu tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu quero ler novamente esse versículo com você para que você grave no teu coração. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria, Jesus está falando da alegria dele, esteja com vocês, e a partir dessa alegria, a alegria de vocês, a alegria natural, a alegria que vocês normalmente têm, ela possa se superar, ela possa ser completa, ela possa ser uma alegria plena, porque vocês a terão em mim. Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra que é viva, ela possa não apenas chegar na mente dos Teus filhos, daqueles que estão aqui, também daqueles que nos acompanham pela internet, mas que ela possa tocar no coração, que ela possa produzir respostas, Pai. A resposta que é um posicionamento para que possamos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor tem para as nossas vidas. É crendo que nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Por que nós precisamos falar sobre alegria, queridos? Porque é importante nós, talvez não é um assunto tão falado, né, não tão ministrado, tão ensinado, mas porque nós precisamos ensinar sobre a alegria. E a alegria do Senhor. Porque ela é fundamental para que nós possamos ter saúde, uma saúde emocional, uma saúde espiritual, até uma saúde física. Interessante que no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, Provérbios 17, 22, se der para colocar aqui, Wesley, Provérbios 17, 22, o texto bíblico diz, na Almeida e atualizada, o coração alegre é um bom remédio, Provérbios 17, 22, mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. Na tradução da NVT diz que o espírito oprimido, ele consome as nossas forças. Na linguagem de hoje, interessante que diz assim, que a alegria, ela faz bem à saúde, mas estar triste é como morrer aos poucos. Ainda uma outra tradução, na King James, eu fiz questão de trazer aqui para vocês, diz assim, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. Então a alegria ela é importante para nos manter revigorados, para trazer saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa alma. O que é alegria, queridos? A definição de alegria é que é um sentimento de satisfação que se manifesta
exteriormente, de uma forma bem assim simples ou simplista, a alegria ela é o oposto da tristeza. Ou você está alegre, ou você está triste. E normalmente a alegria, da maneira que nós conhecemos, ela sempre está conectada a questões circunstanciais. Por exemplo, você fica alegre porque um filho nasceu, você fica alegre porque você teve um aumento de salário, você fica alegre porque você comprou um carro, talvez porque o teu time ganhou, você fica alegre, ou você fica triste porque ele perdeu, né? Você fica alegre quando você come chocolate, né? Quem gosta de chocolate aí, né? Então, às vezes, o chocolate traz aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de alegria. Depois vem a culpa, né? Obviamente, né? Mas no momento você fica com aquela alegria, porque você comeu o chocolate. E momentos assim, eles podem sim ser buscados e até celebrados. O próprio Deus é dono da prata e do ouro, é daquele que fala que nós podemos desfrutar dos bens dessa terra, é o que está lá no livro de Isaías, capítulo 1. Se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então, a alegria, ela é para ser desfrutada também nesse nível, em relação a coisas naturais que acontecem nas nossas vidas. Mas esse texto fala de algo muito superior. Jesus não está falando desse tipo de alegria, mas da alegria do Senhor. O que é essa alegria do Senhor? Esse é o tipo de alegria que só Deus pode dar. E só tem acesso a esse tipo de alegria aqueles que já se entregaram ao Senhor, aqueles que têm uma experiência com Deus. É por isso que, quando Jesus fala nesse texto sobre alegria, ele fala de dois tipos de alegria. Ele fala da minha alegria, dizendo a alegria que ele poderia dar, e fala da alegria de vocês, alegria natural. Agora ele termina dizendo, olha, para que vocês tenham uma alegria completa, uma alegria plena, uma alegria nesse nível, que só quem tem Deus pode ter, eu tenho que dar para vocês essa alegria. Jesus estava dizendo, olha, eu tenho algo muito superior a essa alegria superficial ou circunstancial que vocês têm. É por isso que a alegria, assim como a paz que nós ministramos a semana passada, ela não é fruto da carne, mas é fruto do Espírito. É uma das características, eu não falo que é um dos frutos, porque os frutos, se você lê em Gálatas capítulo 5, não fala de frutos do Espírito. É fruto do Espírito que tem várias características. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, você pode sim ter paz, alegria, mansidão, longanimidade, bondade, amor, né? E aquelas características que você lê em Gálatas capítulo 5. Então a alegria do Senhor é como um fruto, é uma concessão, é um presente que Deus dá para aqueles que estão em Cristo. Significa satisfação, contentamento de coração. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, quando ele fala sobre o reino de Deus, o que ele diz que consiste o reino de Deus? Romanos 14, 17 diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, aquelas coisas que trazem o quê? Uma satisfação, uma alegria circunstancial. Mas é o que, queridos? Justiça, paz e alegria quando? Alegria onde? No Espírito Santo. Essa alegria é aquela que vem do Senhor. Não tem a ver com aquilo que eu tenho, não tem a ver com momentos ou circunstâncias que eu vivo. Não é superficial, não é passageira, mas ela é profunda, ela é duradoura. Ela vem através da minha fé, da minha esperança, do meu amor a Deus. Salmos 32, versículo 11. Salmos 32, versículo 11 diz, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, vocês que são retos de coração. Começa dizendo, alegrem-se no Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10. Estou dando alguns versículos para vocês que falam desse mesmo tema. Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias, ele diz ao povo, olha, vão para casa, comam, bebam o que tiverem de melhor, mandem suas porções aos que não têm nada preparado, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Mas ele termina com assim, a cereja do bolo, dizendo, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês.
é o que fortalece a vida de vocês, é o que dá vigor aos seus ossos, é que permite com que o seu rosto seja um rosto que esteja brilhando, que esteja transparecendo, que vocês estão recebendo esta minha alegria. O que eu quero dizer para você, querida, é que apenas essa alegria que vem do Senhor, que permite que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, mesmo sendo pessoas naturais. Como assim, pastor? Quando eu falo viver o sobrenatural, não significa que Deus nos torna imunes, blindados em relação ao que acontece no mundo natural. Porque todos nós, a pastora falou no começo aqui sobre a questão do momento que nós passamos. Nós vivemos nesse país, e somos sujeitos àquilo que está acontecendo nesse país. Nós vivemos a nossa vida natural, ficamos doentes. Muitas vezes perdemos emprego, muitas vezes você tem que lidar com situações de enfermidade. E outras vezes você está vivendo situações o quê? Num sentido natural, onde você vai ter uma alegria também natural. Como eu acabei de dizer. Então, naturalmente falando, nós podemos transitar entre momentos de alegria natural ou até de tristeza. Agora, quando você fala alegria do Senhor, é que mesmo nesse contexto que nós podemos viver, mesmo muitas vezes ficando até tristes por causa de situações que estão acontecendo, o Senhor está cuidando das nossas vidas. E se Ele cuida, o seu cuidado significa o quê? Que Ele pode fazer mais do que a gente pensa ou imagina segundo o seu poder que opera onde? Nas nossas próprias vidas. Ou seja, o sobrenatural dele pode ser liberado. Sobrenatural significa que mesmo vivendo circunstâncias naturais adversas, nós passamos a fazer com Deus aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer sem Deus. É isso que é viver o sobrenatural. Deixa eu explicar melhor. Mateus 5 fala do Sermão do Monte. Quantos já ouviram falar do Sermão do Monte, né? Então, na verdade, o Sermão da Montanha, ele vai de Mateus 5 até Mateus 7. Mas só para exemplificar o que eu estou falando, Mateus 5 fala, né, se você vê, por exemplo, do versículo 3 até o versículo 11, você tem ali 9 bem-aventuranças. Agora, já começa aqui o que eu quero falar. O que significa uma pessoa ser bem-aventurada? A palavra bem-aventurado, você sabe qual é o significado? Abençoado e muito feliz. Fala comigo, abençoado e muito feliz. Agora, gente, vamos ver mais ou menos, só para a gente entender essa questão do sobrenatural, né? O que diz o que vem depois do bem-aventurado que Jesus fala? Então vamos lá, Mateus 5, versículo 3, olha só, bem-aventurados, o que vem lá? Os pobres de espírito, porque deles é o reino. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 5, os humildes, porque receberão a terra por herança. 6, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. 7, os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os puros de coração, pois verão a Deus. Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. 10, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. 11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E no versículo 12, como é que termina isso? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês. Onde, queridos? Agora veja bem, o que significa bem-aventurado mesmo? Abençoado e... Você viu o que vem depois do bem-aventurado e feliz ali? Eu não vi em nenhum lugar Jesus falando, olha, bem-aventurados ou felizes aqueles que terão uma casa nova, aqueles que terão muito dinheiro no banco, aqueles que terão um país estável. Lógico, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, devemos orar por isso, sem dúvida. Mas essa questão do estado de espírito que nós temos, não pode depender disso, queridos. Sabe, Jesus não fala a bem-aventurança ou ser abençoado ou ser muito feliz, ele não associa coisas naturais. Pelo contrário, você consegue imaginar essa questão aqui de como é que a gente pode ser bem-aventurado ou muito feliz por ser perseguido por causa da justiça?
ou por ser caluniado pelo motivo de estarmos seguindo a Cristo. Deixa eu dizer para você, essa alegria só é possível quando essa alegria vem do Senhor. Naturalmente ninguém, nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém nesse mundo consegue ter essa alegria vivendo essas situações que nós lemos aqui, queridos. Agora, por que é importante a gente falar sobre isso? Coloca só o versículo 4 de Mateus 5. O que tem essa bem-aventurança? Para mim esse é o centro que tem a ver, que faz um link com essa questão dessa alegria do Senhor. Ele diz assim, bem-aventurados que... Queridos, a palavra de Deus parece que ela lida sempre com paradoxos ou contraditórios, né? Parece que ela fala uma coisa, né? Então, por exemplo, né? A palavra de Deus diz que aquele que quer que quer ganhar, ele vai ter que perder. Você já percebeu como a palavra de Deus ela tem esse contraditório? Você só ganha quando você perde. E olha só o que diz esse versículo. Felizes os que choram. É um contraditório, não é verdade? Você está chorando porque você está sofrendo, porque você está passando por tribulação, por problemas, mas ao mesmo tempo que você está chorando, você é o que? Um bem-aventurado. Você é feliz. Agora, naturalmente falando, obviamente isso não é fácil, mas por que a gente pode ser bem-aventurado quando a gente chora? Pelo que vem depois da vírgula. Porque eles serão consolados por quem, querido? Então veja bem, a alegria do Senhor ela é uma realidade, sabe por quê? Não porque você é masoquista de achar bom o sofrimento que você passa, mas porque você sabe que depois, com aquele sofrimento que você tem, aquele choro que você tem, virá o consolo do Espírito Santo. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos estão entendendo? É isso que é viver a alegria do Senhor nas nossas vidas. Naturalmente falando, é difícil explicar isso, queridos. Mas é como se, mesmo tendo uma tristeza por causa do sofrimento, ao mesmo tempo nós passamos a ter uma alegria por causa do consolo. Esse consolo que vem do Espírito Santo. E eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que reprimir o nosso sentimento. Mas, na verdade, a gente precisa redimir o nosso sentimento. É diferente. A gente falou que uma das bênçãos que está lá em Efésios 3 é o quê? É que nós somos escolhidos, mas também nós somos redimidos. Redimidos do pecado, redimidos da condenação. Então, quando se fala desse sentimento, por que é difícil alguém que não conhece o Senhor experimentar a alegria do Senhor? Primeiro, porque não tem o Espírito Santo. E porque as suas emoções ainda não foram o quê? Redimidas. Então, queridos, o que nós precisamos não é reprimir o nosso sentimento, é redimir o nosso sentimento, é redimir as nossas emoções. O que eu quero dizer é que o problema não é o que sentimos quando nós passamos momentos difíceis, mas onde essa tristeza vai nos levar. Porque a tristeza pelos momentos difíceis pode te levar para um lugar de desespero, de depressão, ou pode te levar para o lugar do consolo, da dependência do Espírito Santo. De se colocar naquele lugar onde o Espírito Santo, ele vai realmente ministrar ao teu coração. Como é que eu posso experimentar essa alegria de uma forma prática na minha vida, queridos? Eu quero me basear aqui no livro de Filipenses. Você tem que entender o seguinte, todo livro, se você tem uma Bíblia que tenha um mínimo, se ela é minimamente temática, ela tem Bíblias que você tem sempre uma explicação, antes de cada livro ela vai ter uma explicação, assim, um resumo do que é o livro e o tema daquele livro, né? E quando você vai, por exemplo, o livro de Filipenses, o tema do livro de Filipenses é alegria. É a alegria de viver por Cristo. Então, eu estava vendo, por exemplo, né, que a palavra alegria, ou sinônimos da alegria no livro de Filipenses, aparece mais de 15 vezes. Sempre fala alegria na aflição, alegria no ministério, alegria em Cristo, alegria nas bênçãos recebidas. Nós lemos o mês passado, né, o livro de Filipenses. Eu quero sugerir para você, nessa semana, como uma tarefa, né, para que você possa firmar a palavra, leia o livro de Filipenses novamente. Medita nesse livro que vai certamente edificar o teu coração. Agora, como é que nós podemos experimentar essa alegria do Senhor nas nossas vidas? Eu quero te dar três
3 chaves aqui, baseado no capítulo 4 de Filipenses, né? A primeira chave, né, para que você possa viver essa alegria do Senhor, é que quando você desfruta, pode colocar para mim, quando nós desfrutamos a alegria do Senhor, isso traz o quê? Ela traz uma estabilidade emocional aos nossos corações. Nós acabamos de falar que há momentos de choro, mas também falamos que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então veja bem, queridos, quando nós desfrutamos dessa alegria do Senhor, mesmo chorando, mesmo ficando tristes com as situações difíceis, nós podemos desfrutar do quê? De uma condição emocional estável. Ou seja, as situações não me levam ao desespero. As situações que eu passo, elas não determinam as minhas escolhas, as minhas atitudes e até o meu destino. Onde é que está isso em Filipenses? Veja bem, Filipenses 4, versículo 1 e versículo 4. Diz assim no versículo 1: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Queridos, quando a gente medita na palavra, você entra na palavra, eu sugiro para você procurar conhecer o contexto. Quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu de onde, queridos? Da prisão. Agora, quando você vê a prisão, acho que foi até no texto de hoje, da nossa leitura bíblica, né? Que estava lá, acho que foi nós lemos hoje Tito capítulo 1, né? Ou não sei se foi de hoje ou de ontem, que Paulo, ele fala que quando ele estava naquele momento assim, próximo do seu martírio, diz que todos o abandonaram, com medo. Ele estava em Roma, você sabe que quando Pedro estava nos seus últimos dias em Roma, era o tempo onde Nero, né, aqueles imperadores, eles estavam fazendo espetáculo público de cristãos, sendo pregados em cruzes e queimando com piche, né, sofrendo martírios pesados, né, fora o que acontecia dentro do Coliseu, cristãos sendo despedaçados. Então essa era a realidade naqueles dias. Então muitos com medo até abandonaram Paulo. Agora, aí você vê como é que um apóstolo Paulo, sofrendo tudo que sofreu, ele pode chegar e trazer palavras tão animadoras e encorajadoras. Fala comigo, a alegria do Senhor. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui, ensinando para nós? Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, eu fico imaginando, só Deus para poder trazer esse sentimento. Vocês que são a minha alegria, queridos, presta atenção, e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. E aí no versículo 4, o que o apóstolo Paulo diz? Alegre-se, quando, queridos? Eu sempre falo, a palavra sempre no grego, no latim, no português, no russo, significa o quê? Sempre. Então sempre aqui é sempre. E aí para reforçar que ele diz, novamente eu direi alegre-se. Ou seja, olha, alegre-se sempre, para reforçar ele fala, olha, alegre-se. Tipo assim, gente, alegre-se. Hoje, alegre-se amanhã, alegre-se no momento difícil, alegre-se no momento bom. Sempre significa em todas as estações da nossa vida. Quando o céu está cinzento, quando está azul, quando o dia está bom, quando o dia está mal. Eu estava lembrando, né? Eu já falei disso aqui no passado. Eu não sei quantos assistiram um dos bons filmes que eu já vi. Talvez, eu gosto muito de... Né, eu assisto pouco filme, mas eu gosto de aqueles baseados em contos reais. O nome do filme é de 98, do Robin Williams, que chamava O Amor é Contagioso. Ele representava aquele médico, Pat Adams. Alguém viu esse filme? É um filme maravilhoso. Você pode até hoje à tarde, se não tem nada a fazer uma sessão da tarde lá. Mas o que é? Como é que ele retratava o Pat Adams, né? Pat Adams, que aliás está vivo até hoje, né? Um médico que ele, na verdade, ele foi internado em clínica psiquiátrica, ele teve problemas sérios de depressão, e aí para sair daquilo, né? Ele viu que ele tinha que fazer algo, né? Que poderia até significar para ele uma mudança de vida. E ele, como médico, ele foi chamado inclusive de Doutor Alegria, né? Porque ele trabalhava nos hospitais, né? E ele decidiu, com o dom que ele tinha, com um bom humor, né, que ele tirou não sei de onde, ajudar as pessoas, principalmente as crianças com doenças crônicas, crianças que estavam lá com câncer, com uma criança em estado terminal. E o resultado, né, desse trabalho dele nos hospitais, né, foi que as crianças
que estavam no setor onde ele estava funcionando como doutor alegria, levando essa alegria para eles, elas se recuperavam mais rápido. Elas se recuperavam mais rápido do que as crianças que não tinham esse mesmo tratamento, que era apenas o tratamento clínico. Ou seja, o levar alegria ao coração das crianças deu uma sobrevida muito maior do que crianças que não tinham esse benefício. Por que eu estou lembrando disso? Porque esse mesmo ator que fez outros filmes tão bons assim, ele sempre trabalha muito com essa questão de filmes mais cômicos, mais de alegria. Ele acabou morrendo, você sabe do que ele morreu? Depressão, ele acabou se suicidando. Ele suicidou. Ele tinha um problema de saúde, e isso se aliou a uma depressão profunda que ele teve, e aquilo levou este homem ao suicídio. Então, eu estou colocando isso para trazer uma reflexão para nós essa manhã. Por quê, queridos? Porque às vezes quando você via aquele filme, fala, puxa, que bacana, não só o filme te contagiava, mas a atuação dele naquele papel. Olha, é uma pessoa alegre. E eu fico pensando, sabe, muitas vezes, alegria, quando é algo apenas assim, para muitos é apenas uma representação, ou apenas um momento. Quando a gente vive apenas essa alegria circunstancial, você está totalmente vulnerável a num momento onde você passe por alguma crise, alguma perda, alguma situação, aquilo te leve num estado tal que você não consiga sair daquele estado. É por isso que, como nós dissemos, quando você tem a alegria do Senhor, essa alegria, ela vai trazer uma estabilidade no teu coração. Não vai ser uma representação. Não vai ser algo momentâneo. Não vai ser algo que vai depender de situações e circunstâncias, de pessoas. Mas, pastor, como é que eu posso manter essa estabilidade diante das demandas que eu sofro? Eu vou dizer para você que só tem duas maneiras de você. Duas que eu preparei aqui, tá? Eu não quero ser assim, leviano no sentido de colocar outras situações que não poderiam, mas eu quero colocar duas maneiras para que você possa ter essa estabilidade emocional. A primeira delas é quando você coloca o teu olhar na obra que Jesus fez na tua vida. Como assim, pastor? Quando você olha para a obra da cruz que Deus fez na tua vida, o perdão que você teve, a libertação, a cura, a restauração, nada mais te influencia, queridos. Fazendo uma analogia aqui, você já viu quando uma empresa tem que contratar uma pessoa? Vai contratar uma pessoa para determinado cargo lá que exige, que a pessoa conheça, aquele cargo. Então, uma empresa vai contratar alguém para determinado cargo, óbvio que além de caráter, temperamento, que também é olhado hoje, capacidade de se relacionar, qual um dos principais critérios que tem? É que a pessoa tenha experiência, que ela tenha currículo. Tipo assim, o que você fez no verão passado? Como é que você se portou? Como é que profissionalmente você se portou? O que você fez? O que você tem para apresentar? E muitos, quando vão para Jesus, vêm com essa mentalidade de que o que você fez no verão passado te desqualifica para aquilo que Deus quer fazer hoje na tua vida. Te desqualifica para aquilo que Deus quer produzir no dia de hoje. Eu fiz tanta coisa ruim no passado que eu não mereço viver essa alegria do Senhor, esta bênção do Senhor na minha vida. Depois que Paulo conheceu Jesus, qual foi o maior desafio que ele teve na vida dele, queridos? Fechar os ouvidos àqueles que sempre faziam questão de lembrar ele o que ele tinha feito no passado. Você foi um perseguidor da igreja, você foi um assassino, você foi violento, você perseguiu cristãos. Não era assim que fazia? Basta você ler em Atos 9, depois que ele se converteu. Se não fosse um tal de Ananias, para poder fazer a ponte entre ele e os irmãos, não é entre os ímpios, não, entre os irmãos, o que seria dele? Sabe por quê? Porque quando você quer caminhar com o Senhor, sempre vão ter aqueles que te conheceram, ou que te julgam por aquilo que ouviram na tua vida, e sempre vão tentar lembrar, olha, você não pode
ter o que Deus disse que você pode ter, porque você é alguém desqualificado. Amados, a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, que Ele nos perdoou de todos os nossos pecados e que os nossos pecados perdoados foram lançados na fonte do abismo e Ele colocou lá para que não se lembre mais dos nossos pecados. E para que a gente viva o novo de Deus nas nossas vidas. Por isso que Paulo, em Filipenses 3, quando ele fala assim, olha, uma coisa eu faço, irmãos, eu não penso que já tenha alcançado o que Deus tem para mim, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo, ninguém detém. Tinha um cântico que a gente cantava assim, ninguém detém, a obra é santa. Quem conhece esse cântico aí, né? Conhece, né, Dan? Pastor Fernando não levantou a mão, mas ele conhece também, né? Conhece também o Capela, não conhece? Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. É assim. Quando você entende que você precisa olhar para Jesus, é olhar para a obra que Jesus fez na tua vida. E essa obra que traz alegria. É interessante que o apóstolo Paulo, eu acho que essa questão dele ser bem assim, um cara muito forte de personalidade, é porque ele tinha que se blindar em relação a essas coisas. Lá no finalzinho de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, olha o que ele diz. Ele era assim, um cara meio, até mal educado, se a gente lê num aspecto assim, a Gálatas 6,17, o que ele diz? Sem mais, porque tinha muita gente que criticava, que ninguém me perturbe. A gente poderia usar até o termo aí, né? Para de encher minha paciência. Para de tentar me parar. O que ele diz? Pois trago o que em meu corpo? Ele está dizendo, olha, há marcas daquilo que eu fiz no passado. Mas o que importa é as marcas que Jesus deixou na minha vida. São essas marcas que me impulsionam. São essas marcas que me levam a viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. A alegria do Senhor é a minha força. Levanta a tua mão e fala, a alegria do Senhor é a minha força. A primeira coisa é olhar para Jesus. A segunda coisa é você olhar para o amanhã. Como assim, pastor? Amados, quando nós olhamos para Jesus, significa olhar também para aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Para o alvo que Ele tem, porque o problema, sabe, o problema da gente desistir, quando a gente está passando pelos problemas, pelas necessidades, é a gente olhar o momento e não olhar o amanhã. Quando Jesus começou a falar que Ele iria ser crucificado, que Ele iria, assim, para a cruz, como é que os discípulos começaram a reagir? Com tristeza. Com temor. O que vai ser de nós? Mas eu quero que você receba essas palavras, porque talvez você está vivendo um momento difícil hoje. E esse hoje não tem tirado a tua estabilidade emocional. Mas eu quero que você receba essas palavras que Jesus disse também para os seus discípulos. João capítulo 16, versículo 20. Jesus estava para ser crucificado. Aí ele traz essa palavra de encorajamento. Ele diz assim, olha, digo-lhes que certamente vocês chorarão e lamentarão. E o mundo se alegrará. Mas você já viu que quando a gente muitas vezes está sofrendo por coisas legítimas, tem gente que está se alegrando porque está vendo a gente sofrer. Eu sei que não acontece com você, mas acontece. Aquela pessoa ruim, perversa, maligna, ímpia, sem princípios. Quando a gente olha o que está acontecendo no país, eu falo, gente, como é que pode tanta malignidade e perversidade? Mas tem gente que às vezes sabe por quê? Porque o diabo está agindo no coração dessas pessoas. Tem gente que está sofrendo, às vezes até porque foi uma causa dessa pessoa maligna, e essa pessoa está como que rindo, queridos. É um desabafo só meu aqui, tá? Mas veja bem, o que Jesus diz depois? Mas o mundo se alegrará, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E no versículo seguinte, digo que certamente vocês chorarão. Aliás, a mulher que está dando luz sente dores,
porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. O versículo seguinte, o que vem depois? Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Fala comigo, ninguém tirará a alegria do Senhor do meu coração. Você recebe essa palavra, queridos? Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Qual que é o segundo segredo que Paulo nos traz em Filipenses 4 sobre a alegria do Senhor? Vamos ler Filipenses 4, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que Paulo está dizendo? Que além do consolo do Espírito Santo e da certeza de uma recompensa que Jesus promete, Paulo ensina um outro segredo para termos alegria constante. Qual que é? Pode colocar o ponto 2 aí, né? Pode colocar o ponto 2, é que a alegria do Senhor, ela traz o quê? Contentamento. A gente tem que trazer a coisa para uma forma real, uma aplicação prática nas nossas vidas. Agora, o que é contentamento, queridos? Contentamento significa o quê? Significa você ter gratidão no teu coração por aquilo que você tem. Significa não é uma questão de você se conformar, né? Ter preguiça de ir atrás de coisas boas, ter preguiça de melhorar, ter preguiça de poder alcançar até coisas naturais boas. Mas é não reclamar quando aquilo que Deus te dá é o que Deus deu para você, não para outro. Não reclamar da provisão de Deus. Mas tem gente que reclama que tem que muitas vezes, né, levantar do sofá para ter que, por exemplo, tem que comer, tem que pegar um copo d'água. Esquece que tem gente que não tem nem copo d'água, que não tem nenhuma comida para comer, não tem nem casa. Nós conhecemos já algumas situações em países miseráveis. Gente que para ir para a igreja demora às vezes horas. E você tem um carro, você tem um ônibus. Mas está chovendo, está frio, está quente. Assim, tudo. Lamentação. Amado, você quer ter alegria do Senhor? A alegria do Senhor é prática. É você sondar, dizer, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, alguma ingratidão, e me leva para esse caminho de gratidão. Esse caminho de contentamento. Por que é importante dizer isso? Porque hoje, queridos, muitos estão sendo enganados com o tal do evangelho do triunfalismo. O que é o evangelho do triunfalismo? É quando a mensagem do evangelho, para agradar as pessoas, tem que ser centrada no homem. Nas suas necessidades, ao invés de ser centradas em Cristo e na obra redentora de Cristo. Qual o problema disso, pastor? O problema é que se a pessoa ela tem sempre essa expectativa de que Deus vai dar tudo o que ela quer, tudo que ela precisa na ótica dela, e um dia Deus não der, Deus impedir, Deus dizer, olha, agora não, ela vai ficar decepcionada com Deus e ela vai desistir de Deus. Então, contentamento significa você ter um coração grato a Deus. E uma outra coisa, contentamento é você entender que os nãos de Deus são tão importantes quanto os sims de Deus. Muitas vezes a alegria, sabe do que ela vai vir? De Deus frustrar os teus planos, para que os planos dele sejam feitos na tua vida. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, e os meus caminhos, Deus disse, são o quê? Mais altos do que os seus. Mas Deus tem o melhor. Mas não é o que eu penso. E daí o que você pensa? E daí que você acha que tem que ser daquela forma? Não é o que você acha, é o que Deus acha. É o que Deus tem para você, querido. É porque a gente não entende
entende no momento. Você lembra? Depois você lê a história de Lázaro, nós conhecemos. Como é que começa a história de Lázaro? Porque quando fala de Lázaro, o que você pensa de Lázaro? Ressurreição, obviamente. É porque a gente sempre vê o resultado, não é verdade? Mas como é que começou a ressurreição de Lázaro? Vai no comecinho do capítulo 11 de João, mandam um mensageiro para Jesus dizendo, olha, o teu amigo Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele está doente. E o que Jesus diz quando ele ouve que Lázaro está doente, queridos? Vou não. Fala comigo, vou não. Não quero ir agora. Agora, o que o não de Jesus representou para Lázaro? Quem estava doente? O que aconteceu com quem estava doente? Morreu, gente. Hoje é fácil falar, mas se coloca no lugar das irmãs de Lázaro. Como é que você sentiria com um não de Deus para algo tão legítimo que era a cura de uma pessoa querida e amiga de Jesus? É fácil a gente falar hoje, porque você sabe toda a história, mas, por exemplo, para você, não foi ainda, você não viveu toda a história de Deus para a tua vida. Talvez você está naquele momento do não de Deus. Não vou agora. Não é agora que eu vou fazer isso. Não é agora que eu vou realizar isso na tua vida. Não é agora, mas é legítimo, Deus. E daí eu sei o que é melhor para você. Eu sei o momento que eu vou fazer as coisas. Amados, não seria mais fácil e menos traumático para Maria e para Marta que Jesus já tivesse curado Lázaro quando ele recebeu a notícia, olha, Lázaro está doente? Poderia ter feito igual ele fez com o centurião, que foi para ele e falou, olha, tem um servo meu que está lá em casa. Jesus dava uma ordem, não precisava nem ir lá onde estava Lázaro, ele teria curado Lázaro. Sim ou não, gente? Mas por que Jesus não fez isso? Porque ele é Jesus, porque ele é Deus, porque ele sabe qual é o melhor momento. Sabe por que ele não fez isso? Porque antes, eu creio que aqui há duas lições. Antes dele gerar o milagre, ele quer gerar o quê? Perseverança, confiança, fé e dependência, para que a gente possa amadurecer na nossa vida espiritual. Imagina se, depois que Lázaro morreu, Jesus está vindo, né? E você sabe que ele veio mesmo para a ressurreição. Quando ele tivesse vindo, Marta e Maria já tivessem dado um recado. Olha, não deixa esse Jesus mais chegar nem perto aqui, porque eu estou magoada com Jesus. Ressenti com Jesus. Ele não podia ter feito isso. Muito amigo foi Jesus. O que teria acontecido, gente? O que elas teriam perdido? O milagre. Então veja bem, Deus muitas vezes não responde na hora porque ele quer gerar perseverança, quer gerar confiança, quer gerar dependência. Sabe por que também ele não responde? Muitas vezes, porque muitas vezes o projeto dele, para que as coisas aconteçam lá na frente, não agora, é que lá na frente o milagre vai ser melhor do que se ele fizesse agora. Quando se entende que o milagre da ressurreição é muito maior do que o milagre da cura. Então muitas vezes Deus não está fazendo algo que você quer, sabe por quê? Porque o milagre de amanhã vai ser melhor do que o milagre de hoje. Vai ser maior do que Deus pode fazer hoje na tua vida. Amém, queridos? Fala comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Precisamos entender isso, sabe? Muitas vezes um grande inimigo do contentamento. Sabe o que é, querido? Quando a gente começa a se comparar com pessoas. Por que ele tem e eu não tenho? Por que Deus faz com ele e não faz para mim? Mas todos somos amados por Deus. Mas Deus trata cada um de acordo com a vontade que ele tem para cada um. De acordo com o propósito que ele tem para cada pessoa. Eu sei que é difícil a gente muitas vezes ver situações que estão acontecendo. Às vezes eu falo para o pastor, mas tanta gente ruim aí, e às vezes você vê gente boa, né, que sofre. Deus, podia o senhor mudar um pouquinho, né? Muda um pouquinho o foco. Mas Deus faz o tempo dele. E se você ter esse sentimento, amados, todos nós podemos ter, por isso que nós vamos guardar o nosso coração. Alguém conhece quem foi Asaf na Bíblia? A gente conhece o Asaf do Brasil aqui, né? Já veio aqui na igreja algumas vezes, é um amigo nosso. Mas alguém conhece o Asaf, né? o da Bíblia? Foi um líder de louvor, foi um homem assim que ele tinha lá como é que se diz? Era alguém usado por Deus na adoração, como um sacerdote.
Salmo 73, um dia você lê, se você ainda não leu, releia. Qual que foi o problema de Asaf? Quando ele começou a olhar para o lado, para os ímpios, ele começou a fazer um questionamento com Deus. Por que eles prosperam e eu não? Aí veio que inveja no coração dele. Só que em Salmo 73, versículo 16, 73, 16, diz assim: quando tentei entender tudo isso, ou seja, o de bom que estava acontecendo fora e o de ruim que estava acontecendo comigo, achei muito difícil entender tudo isso. Mas no versículo 17, o que ele diz? Até que... O que significa entrar no santuário de Deus? Aqui você pode fazer uma analogia, uma aplicação, que entrar no santuário é você entrar na presença de Deus. É você nutrir o relacionamento com Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então, passei a compreender o que eu não compreendia antes. Amados, o que falta muitas vezes para você viver o contentamento, sabe o que é? Ao invés de se comparar, vai para a presença de Deus. Vai para o santuário de Deus. Tem muita gente, mesmo sendo de Deus, é que está se comparando, é que está vivendo uma depressão, é que não está vivendo alegria. Sabe por quê? Porque não entende o valor do santuário, o valor da presença, o valor do relacionamento com Deus. É isso que vai tornar a tristeza em alegria, que vai transformar a inveja que a gente possa ter em dependência de Deus. Sim ou não, queridos? E o último lugar está ligado com isso. O último princípio que Paulo fala aqui é que a alegria do Senhor, ela traz satisfação plena em Deus. Filipenses 4, no versículo 13, o que o apóstolo Paulo diz? Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele... Coloca para mim lá o texto. Versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Agora, o que significa tudo posso, gente? Muita gente usa esse versículo, muitas vezes, num contexto. Qual é o contexto que muitos usam esse versículo? Tudo posso. Posso ter casa, posso ter carro, posso ter um salário melhor. Tudo bem, isso até está correto também, não é um princípio errado. Mas esse é o contexto dessa passagem ou não? O contexto da passagem é o quê, queridos? Sofrimento. Sabe o que significa tudo posso aqui? Olha, tudo posso aqui significa, olha, eu posso suportar tudo que eu estou passando. As tristezas, as aflições, as tribulações, porque eu tenho Cristo que me fortalece. Se eu estou em Deus, eu posso estar passando por tudo isso, mas eu tudo posso. Posso ter alegria, posso ter esperança, posso ter vida abundante, posso ter a certeza de que Deus vai continuar cuidando da minha vida. Posso ter a certeza de que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Levanta a mão e fala, tudo posso, naquele que me fortalece. Deus tem alegria para você nessa manhã. Não a alegria que o mundo pode dar, mas a alegria do Senhor. Alegria no Senhor. Alegria como fruto do Espírito. Alegria que só Ele pode trazer ao teu coração. Fique de pé comigo, queridos. Lendo o último salmo, eu queria que você lesse comigo Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo 8. E eu queria que você lesse comigo essa passagem, o 8 até o 10. Vamos lá, eu quero que você tome isso como uma palavra profética ao teu coração. Porque essa palavra é uma palavra que o salmista disse, mas é uma palavra que ele está dizendo para ele mesmo. Então você vai declarar esse salmo para a tua própria vida. Amém, queridos? Vamos lá, 1, 2, 3. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. A alegria do Senhor vai ser uma realidade no teu coração nessa manhã.
Eu quero pedir que você se abra nessa hora. Eu creio que Deus quer te fortalecer. Amém? Nós vamos cantar esse cântico. E eu queria orar por você nessa manhã. Amados, bênçãos espirituais, elas independem de você estar desfrutando das bênçãos naturais. Deus tem bênçãos naturais para você, mas nós estamos falando de algo muito superior nesses dias. Algo muito sobrenatural, algo que só Deus, só aqueles que já conhecem o Senhor podem desfrutar disso. Mas talvez você esteja aqui numa situação onde você não está vivendo isso. Deus quer trazer primeiro a convicção no teu coração de que Ele é um Deus vivo, presente e que faz tudo o que promete. E a segunda coisa, Ele quer trazer uma convicção de que essas promessas não são para outra pessoa, mas é para você mesmo, para você que serve a Deus, para você que entregou a tua vida ao Senhor. Abre teu coração nessa manhã, abre teu coração nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Abre teu coração, abre teu coração. Nós falamos semana passada de paz, estamos falando de alegria hoje. São presentes de Deus para a tua vida, mas presentes são dados para que eles sejam apropriados. Presentes são entregues para que quem recebe possa estar fazendo valer isso na sua própria vida. Deus quer nessa manhã entrar no teu coração, te dar essa convicção, te dar força e dizer: vamos em frente, porque eu tenho paz, eu tenho